Oi, gente, boa noite. Tô, tô só fixando aqui o tema de hoje e aguardando o pessoal entrar e Flávia aparecer como convite. Faz o convite aí pra mim, Flávia. Deixa eu mandar aqui pra Flávia. Enquanto o pessoal tá entrando. Adicionando Flávia aqui pra gente começar. Aí é bom que o pessoal vai entrar. Flávia? Oi. Aí. Agora eu tô te Olá. vendo. Oi! Vamos aproveitar já para perguntar, né? Se o áudio tá bom. Eu Deixa eu aumentar geralmente aqui. não faço com fone. Mas aí hoje eu resolvi fazer. Então me falem aí se tá bom, senão a gente tira. Deixa eu ver aqui se fica melhor assim. Vocês estão ouvindo bem a gente? O áudio tá bom aí pra você, Flávio? O meu? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem também. É. A imagem tá tudo ok por aqui. Aqui também, graças a Deus. E pra vocês aí? Ó, parece que o meu não, hein? Mari falou que o seu tá bom. O de Flávia tá baixo, é, Mari? Tenta aumentar só um pouquinho o volume do seu pra ver, Flavinha. O de Flávia tá baixo. Pronto. Deixa eu ver aqui. Fica mais parecida? Fica mais alto. Pronto. Fica mais alto. Melhorou aí, gente, o áudio de Flávia? Deixa eu ver, deixa o pessoal responder. Olá para quem está entrando. Tô vendo aqui. Sejam bem-vindos. Aqui tá tudo ok. Vamos dar só 2 minutinhos para o pessoal poder começar a entrar, né? Uhum. Gente, aproveitem vocês que entraram, né? Tem uma opção aqui parecendo um triângulozinho virado para cá. E aí vocês podem fazer o convite para o resto dos amigos participarem da live, tá aqui fazendo essa troca com a gente. E aí é o tempo que o pessoal vai entrando também. E no finalzinho a gente vai abrir, né, para responder os comentários, as perguntas. E aí seria muito bacana a gente contar com a participação de vocês. Vamos. Deixa eu fazer o meu trabalho de casa aqui, mandar para as pessoas. Pronto. Acho que. Oi, Kate, tudo bem? Seja bem-vinda. Tô enviando aqui também pro pessoal. Pronto. Ai, ai. Acho que já deu 5 minutos. Bora lá então. É que daqui a pouco o Instagram tem um horário, né, reduzido e a gente acaba não contemplando tudo. Uhum. Acho que primeiro a gente poderia, né, se apresentar
e aí a gente fala um pouco também da proposta da live. Pode começar, Flavinha. Então, olá! Eu sou Flávia Lins, psicóloga, né? Estou aqui no Instagram de Luana, então acredito que a maioria não me conhece. Oi, Mari, seja bem-vinda. Então, eu sou Flávia. Eu e Luana, a gente se conheceu no GAC, né? Fazíamos trabalho voluntário lá, que é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer. E aí, no meio dessas lives que estão acontecendo, né? Eu assisti uma live de Lua que ela passa uma tranquilidade. E aí a gente foi bater um papo. Descobrimos que tínhamos ideias parecidas, né? E aí decidimos fazer essa live também. Atualmente estou atendendo online, mas também atendo presencial. E vinha com um projeto aí de começar uma série de lives no Instagram de alguma forma. Não quis isso, né? Tá aí minha live está barrada, então estou aqui usando o Instagram de Lua. Agradeço muito pelo convite, Lua, pela iniciativa e por abrir as portas aqui do seu Instagram para mim. Tenho certeza que esse assunto vai se encaixar bem com a realidade que a gente está vivendo, né? E a troca que a gente teve. Acredito que vai ser também uma troca com os seus seguidores e os meus também que estão aqui. E é isso. Espero que esse tema agrade vocês e de alguma forma traga uma paz, né? Um pouco de acolhimento para esse momento. E é isso, essa sou eu. Bom, meu nome é Luana, também atualmente estou atendendo online, né? Mas começar também a atender presencial. E atendo na abordagem da terapia sistêmica familiar. E, bom, eu conheço Flávia, como ela falou aí, desde o GAC, né? E aí surgiu algumas conversas, foi por isso que surgiu esse tema, justamente do momento de crise, né, que a gente tem vivido com essa pandemia, né, diante desse vírus que tem chegado aí e do quanto de informação a gente está tendo diante desse vírus. E aí a gente foi, né, conversando sobre muitas hipóteses, né, sobre também quais as sensações que nós, profissionais de psicologia, estávamos tendo dentro, né, desse momento e também muito do lado pessoal, como é que a gente estava também lidando com tudo isso, né? E aí é um pouco mais, eu acho que a proposta da live é muito de, como o Flávia falou aí, é de um acolhimento e de uma troca para a gente também saber como é que vocês estão, né? E poder, de alguma maneira, passar um pouco mais de possibilidades que podem existir aí dentro da realidade de cada um. Porque a gente está tão inundado das notícias tristes, né? Em qualquer lugar que você for agora, você vai ver uma notícia e provavelmente ela não vai ser muito boa, infelizmente, né? Então a gente acredita que assim como as notícias ruins se propagam rápido, as possibilidades, os novos olhares também podem se propagar, obviamente não diminuindo a importância, né, desse momento. A gente não está aqui para dizer que o mundo é cor-de-rosa e que está tudo lindo, não é isso. Nosso objetivo é apenas mostrar que é possível, sim, outros olhares, né? E que não é só de tragédia que estamos, né, imersos nesse momento. E aí a gente surgiu, né, com duas perguntas principais que nortearam um pouco a nossa linha de conversa, de pensamentos, de como é que seria essa live, né? E aí a gente surgiu, a primeira pergunta foi justamente o que estava também no texto que chamava live, era quem somos e quem seremos, né? Diante dessa crise. E eu queria que vocês pensassem um pouco, né, sobre isso, trazendo um pouco dessa reflexão que a gente também refletiu muito na nossa conversa antes de estar aqui. E a outra pergunta foi quais os novos olhares são possíveis, né, dentro desse momento de crise.
Uhum. E a gente não quis nem apenas falar sobre a pandemia, né? Quando a gente pensou em fazer o card e toda a divulgação, a gente deixou bem aberto para os momentos de crise, porque a gente passa por diversos momentos, né? Não só agora. E dentro dessa pandemia também existem outras crises que estão sendo instaladas, né? Uma nova, uma nova forma de lidar com a família, com os amigos, os relacionamentos em geral. Tudo isso está acontecendo. E a gente deixou bem aberto. E mais do que o meu olhar para a minha situação, eu acho que o que inicialmente me trouxe esse tema foi o meu olhar para com as pessoas que estão próximas e principalmente com os pacientes, né? Eu tive um relato de uma paciente antes de eu começar a pensar sobre isso. E isso também é engraçado, né? Que a gente está agora dentro dessa situação e às vezes a gente é convidado a pensar em coisas que normalmente não pensaríamos, né? E aí uma paciente trouxe que ela descobriu que gosta de estar na companhia dela. E que, na verdade, ela sempre gostou, mas que com a rotina isso estava meio que perdido, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer o tempo todo e é difícil parar um pouco e se perceber, né? Estar realmente na nossa companhia. E agora a gente foi forçado a ficar em casa, né? E isso traz muitos ensinamentos. Claro que inicialmente pode trazer um medo muito grande, porque olhar para o que é nosso, né? Para o que a gente estava ali, consciente ou não, negando, escondendo, colocando para debaixo do tapete, né? Como a gente conversou ontem. Tudo isso gera um medo. Mas quando ela me trouxe isso, eu falei que fantástico. Existe algo bonito que está crescendo em meio a tudo isso, né? Claro que a gente está vivendo um momento inesperado e que sim gera muitos sentimentos de angústia, de ansiedade, mas que vem nascendo uma coisa boa daí. E a partir disso eu comecei a pensar sobre mim também, né? Sobre qual era o lado bonito, o que estava crescendo, nascendo, sendo redescoberto nesse período. E quando o Lua trouxe a ideia de fazer uma live, eu achei, na hora eu pensei nisso, porque eu também quero saber de vocês aí que estão assistindo, né, Lua, como a gente conversou, o que de bonito está crescendo em meio a tudo isso? Quais são as possibilidades? O que esse momento está permitindo que você olhe? Né? Eu acho que é bem isso que a gente propõe aqui nessa live. Eu acho que é uma sensação da maioria, mas eu vou falar por mim. No início é muito assustador mesmo, como você trouxe, Flávia. Também eu vivo dizendo em todas as lives, eu acho que eu não canso de dizer isso, é que o que paralisa mesmo, e eu vi na sua caixinha de resposta, e a pessoa colocou também, eu acho que o que mais paralisa a gente, e eu digo por mim, é o excesso de informação que chega, né? Em um momento de crise, não só o corona, mas em outros momentos que a gente também teve, não nessa proporção, mas tiveram outros momentos. Mas, assim, o excesso de informação de como está vindo, né? Do que é esse vírus, do que ele é capaz. Infelizmente, das inúmeras percas que estão acontecendo, de vidas, de empregos, né? De rotinas. Eu acho que o primeiro momento é de um impacto muito grande, né? É de uma paralisação. No início, eu me senti um pouco paralisada. Eu acho que pelo susto de que, meu Deus, esse vírus chega de um modo tão silencioso e aí acaba levando vidas, acaba levando histórias, né? E me paralisou no começo. E aí, depois de algum tempo, a gente chama... Depois que eu passei da fase da negação, né? Eu vim me redescobrir também, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, o que é que, de fato, eu poderia fazer, né, em meio a esse momento todo e que fosse saudável para mim, o que é que eu tinha de ferramentas para viver esse momento de uma forma melhor,
né? E aí, quando a gente busca realmente as possibilidades em meios de crise, que eu fui descobrindo alguns projetos que eu não tinha noção que iria dar conta agora, mas que eles já estão se desenvolvendo. Outros eu tive que remanejar, talvez não exista mais, e que bom, porque a gente está vivendo em processo de mudança. E estou criando outros, pensando muito mais nesse momento de agora. Eu tenho deixado um pouco de pensar do que eu faria quando a quarentena acabasse. Eu acho que estava me paralisando muito esse momento de, eu tenho isso, isso e isso quando a pandemia acabar. E acabava não vivendo o momento que a gente está passando hoje. Uhum. Que é muito da ansiedade, né? A ansiedade, ela é exatamente isso, é a gente viver sempre no futuro. E é normal que isso venha pra gente, porque fomos realmente pegos de surpresa, e a gente não imaginava que ia durar o tanto que tá durando, né? E a gente ainda não sabe quanto mais tempo. Carla até colocou aí, né? Quando isso vai passar, se vai passar, realmente a gente não sabe. E não saber gera muita coisa, porque querendo ou não, somos movidos de certezas. Então, na verdade, somos movidos de dúvidas, mas precisamos das certezas, né? A gente quer o tempo todo controlar, é por isso que existe relógio, é por isso que a gente faz planos. Quem garante, né, que o amanhã existe? Quem garante que o mês que vem existe? Mas a gente sempre está planejando. Isso nos dá um pouco de controle, um pouco da sensação, né, de alguma certeza. E aí, quando vem algo externo que rouba isso da gente, com certeza vai gerar uma angústia, né? Mas e aí? O que é que a gente vai fazer com isso? A gente vai esperar para quando acabar, sem saber a data certa, ou a gente vai se reinventar? O nosso corpo, ele é muito inteligente nesse sentido de se equilibrar, ele sempre está buscando equilíbrio, né? É por isso que a gente se alimenta, é por isso que a gente sente sede, vai beber água, porque é o nosso corpo pedindo um equilíbrio. Então, isso é saudável, né? Quando aconteceu tudo isso, houve um desequilíbrio, muitas pessoas negaram, né? Muitas pessoas ficaram desesperadas, cada pessoa reage de uma forma, e isso é até interessante ressaltar aqui na questão da crise, né? Porque o que é crise para mim pode não ser crise para você. Você pode perder o emprego e se reinventar rapidamente e achar que isso não foi nada muito grande. Pode ter outra pessoa que perdeu uma matéria na faculdade e sente como se o mundo tivesse acabado. Porque a realidade de cada um é diferente, as sensações são diferentes. Mas pensando num todo, sempre a gente busca o equilíbrio. E quando a gente não está nessa busca, é um sinal de que algo não está saudável. Né? Que é muito aquilo da depressão, que é quando a pessoa realmente não tem forças para mudar, para buscar uma outra forma de se reajustar, né? E aí é um sinal de alerta. Opa, vou buscar aqui uma ajuda, não posso deixar cronificar. Enquanto a gente está na busca, ótimo. Desde que começou isso que eu venho falando no meu Instagram, se hoje você não está bem, ok, porque também veio o excesso da informação positiva, né? Daquela positividade tóxica. Gente, vamos pensar positivo que tudo dá certo. Vamos beber água que cura tudo. E calma, né? Essas informações assim de que tudo é fácil, de que tudo é lindo, não ajuda. Pelo contrário, causa uma frustração maior naquela pessoa que não está conseguindo. E é muito, muito visível, né? Esse grupo de pessoas que está desesperado, um grupo de pessoas que está muito na paz, e tem um meio ali que está, né, não sobe e desce, um dia tá bom, o outro não tá, porque é a realidade de cada um. Mas a gente entender, né, que o outro é diferente, isso ajuda muito mais do que a gente impor uma positividade disfuncional. E é muito também que a gente conversou, né, do quanto de informação a gente dá conta de receber agora também, né? É um momento que tem vários tipos de mídia, vários tipos de informações diferentes, né? Também ter esse cuidado de olhar para si,
e tentar reconhecer, nossa, eu dou conta de que hoje, né? Será que é saudável para mim hoje eu estar assistindo essa televisão, estar assistindo essa notícia? Será que eu posso deixar para assistir amanhã ou acompanhar esse noticiário amanhã? Será que abrir o Instagram hoje, ver inúmeras pessoas postando várias coisas, também vai ser saudável? Eu sempre ressalto a importância da gente ter um cuidado do que a gente dá conta no dia. E ter muito mais cuidado da gente não fazer o que a gente vê como o outro, o espelho. Por exemplo, as coisas que as pessoas postam no Instagram, não ser feito de espelho para a sua vida, porque a realidade de cada um, como Flávia trouxe muito bem, são diferentes, né? Não dá para você espelhar que o outro esteja bem, você necessariamente precisa estar bem, né? Porque a outra pessoa está bem, então, por que eu não estou? Né? Será que são realidades iguais ou parecidas? Não são, né? Então, é viver cada momento pensando muito na sua realidade e na construção de quem você é hoje dentro dessa crise, né? Dentro desse momento da pandemia, porque não dá para servir do que chega como espelho, não. Eu acho que é muito do que a gente faz mesmo, e ter um cuidado e muito especial, porque o que a gente tem mais visto, e eu tenho visto muito dentro dos meus atendimentos, é uma intensificação de sintomas muito grande, né? Permeado aí de, claro, alguns transtornos que já vinham, mas intensificado ainda mais. E aí a gente começa a perceber que esse momento é um momento que chegou já tendo uma realidade e intensificou mais ainda. Uhum. Ter esse cuidado, justamente o que Flávia falou, de não submeter o seu limite, para que a coisa não se vire crônica e aí perca, né, toda uma construção, um trabalho já feito também. Uhum. E eu quero até propor uma outra pergunta aqui, né? Eu acho que é uma live muito mais de perguntas do que de respostas. Você sabe quem você é hoje? Porque talvez muitas pessoas ainda estejam presas à imagem que elas tinham dela antes de tudo isso. Sim. E entender que a gente mudou é tão libertador quanto. Porque olha tudo que a gente passou, né? Que a gente está passando. É inevitável dizer que somos as mesmas pessoas. É impossível, não tem como, não somos. Passamos por muitas coisas desde o início do ano. Mesmo que não tivesse toda essa pandemia, ainda assim não seríamos iguais. Cortou aí? Cortou Pra só mim, um pouco. Se não tivéssemos em meio a uma pandemia, já não seríamos a mesma pessoa. Imagina passando por tudo isso. O que você está preso, né? O que você ainda está tentando segurar da antiga realidade? E o que você tem descoberto e se permitido? Eu acho que é uma pergunta interessante para vocês Muito. fazerem pensar. E também, depois que você descobrir quem você é hoje, é valorizar isso, né? Olha o tanto que a gente está aprendendo, que a gente está conseguindo ressignificar, conseguindo lidar com isso. É preciso de muita força, é preciso de muita energia colocada. Então, eu acho que isso precisa ser valorizado. Travou um pouco. Flávia, tá me vendo? Você ficou preso. Ficou tudo Você preso ficou presa aqui em mim. E aí, Me confirme aí, por favor, se a gente está travando. Quem é que está travando? Deixa eu ver. Se travar de novo, vocês avisam. E puxando um pouco, né, dessa reflexão que Flávia falou, eu queria deixar mais uma também para vocês. Até quem quiser deixar aí o comentário. Além de você ver, né, quem é você, como Flávia colocou, eu acho que depois que você for nessa descoberta de quem você está sendo, dentro da sua realidade, é muito de que qual é a possibilidade que você tem
para o hoje, né? O que é que você pode fazer por você, pela sua vida, né? Vejo muitos depoimentos de pessoas que estão preocupadas, inclusive com o financeiro. Eu acho que é um momento também, né, de angústia, de desespero. E aí, o que é que você tem de possibilidade que possa, de fato, te ajudar, né, nesse caminho, nesse processo de crise? Porque a gente tem uma certa cultura de a gente olhar o que é que está de negativo, o que é que causa desespero. Logo, de primeira, a gente vai logo se conectar com isso e pronto. E aí, o que é que a gente pode de usufruir desse momento que seja bom para vocês? E mais do que essa cultura, uma vez um paciente me perguntou, né? Por que é tão mais fácil lembrar das coisas ruins? E é uma forma do nosso organismo se defender, né? A gente é meio que programado para se defender, né? Para lutar, para fugir. Pensando aí, né? Em todo o processo de evolução que a gente teve, né? Então, é mais seguro para você lembrar do que você fez de errado, porque você pode corrigir, né? Então, o nosso organismo, ele realmente está mais predisposto a lembrar das coisas negativas. Quer dizer que isso é bom? Não. Porque a gente não vive o tempo inteiro como os nossos ancestrais, né? A gente não está na selva, a gente não vive em risco iminente. Mas isso pode sim ser modificado, principalmente com a ajuda da terapia, né? Ou até com qualquer outro processo que você conseguir fazer de autoanálise, para você perceber as coisas positivas. E a gente treinar também. É um treinamento. Você tem que treinar, ver as coisas boas que acontecem, porque não tem. O seu dia não vai ter só coisa ruim. Então, se você treina o seu olhar para perceber as coisas boas também, isso vai ajudando, né, no seu dia a dia. E isso que você falou, Lu, é ótimo, porque eu vejo o tanto que as pessoas estão se descobrindo nesse momento, né? Cozinheiros, artistas, estão descobrindo outros hábitos, né? Outras potencialidades que não vinha antes. Porque estava tão focado no externo, tão focado, né, no trabalho que tinha para fazer, no estudo, enfim. E aí agora está tendo tempo, né? E vontade de descobrir novas artes. Isso é ótimo. E descobrindo novas artes, a gente leva também essa questão de empreender, né? A gente tem construído muito mais agora uma habilidade de empreender com as habilidades que a gente tem, de adquirir o nosso, de tentar viver de outras maneiras. Também tenho visto muitas coisas bacanas de pessoas realmente cozinhando, ou então fazendo artesanato para vender, né? Que não sabia que tinha essa habilidade antes. Vi também algumas coisas da internet de, por exemplo, eu não sabia como eu. Gente, eu não sabia mexer na internet zero. Não sabia ferramenta nenhuma. E hoje eu tenho aprendido muito mais sobre marketing. Sempre falo isso, que eu acho que essa pandemia veio justamente para dizer, Luana, peraí, você precisa aprender aquilo que é tecnologia de ponta. Você precisa aprender a mexer no Instagram direito. E aí eu tenho aprendido isso. E isso é muito bom para a minha profissão e para mim também, né? É um jeito, uma habilidade nova e que tem me acrescentado muito. Uhum. E tem até comentários sobre isso aqui, né? O Vitor tá falando que a descoberta de si foi tão boa que mudou até o jeito de fotografar, né? Ele é fotógrafo e que legal, Vitor, né? Mostra que esse processo ele tá trazendo outras coisas, né? Imagina fotografar dentro de casa. Massa. Vamos ler os comentários agora, né, Flavinha? Eu tô vendo muita coisa legal aqui, até para não acumular muito, né, Lu? Gente, a gente tinha no começo da live falado que a gente ia introduzir um pouco, mas que isso era uma live mais para diálogo, relatos e para a gente dar um pouco mais de acolhimento para vocês, né, de uma troca. E aí a gente vai abrir agora para os comentários.
vocês quiserem começar a escrever, quem não opinou ainda, se sintam à vontade. A gente vai lendo aqui e vai fazendo essa troca. Tem um Ó, monte lá em Gil, cima. acho que é Gilca, falou Isso, medo pior quando se perde alguém da família com esse vírus. Verdade, Gilca. O medo, ele realmente, às vezes até paralisa, né? Eu acho que principalmente no início, para mim foi o momento assim mais que me causou mais angústia, porque era muito desconhecida. Eu vi ainda muitas pessoas, né, achando que sabia tudo e falando, não, mas é só grupo de risco. E eu sempre batia nessa tecla de que a gente não pode afirmar nada, porque é um vírus desconhecido. Agora o grupo de risco é X pessoas, mas e aí daqui a pouco vão descobrir que é outro e outro. E agora a gente está vendo que não tem muito isso, né? Qualquer pessoa tá, é risco, né? Ó, Mariana falou também. O mundo está em crise, mas nós não precisamos estar em crise. Temos a opção de escolher o que fazer diante de tudo isso. Se apegar em coisas boas que traga paz e esperança. É bem isso, Mari. O nosso mundo interno não precisa estar em crise também, né? A gente tem essa, pelo menos por aqui, a gente tem esse controle, né? De o que é que a gente vai fazer, como a gente vai reagir, porque o externo não está sob nosso controle, não é algo que a gente tem como influenciar muito. Então vamos cuidar do que é possível, né? Do que a gente pode mudar, que é o nosso interno, que é o nosso cantinho aqui, às vezes até mudar o ambiente que você está, o conteúdo que você consome, como a Luana trouxe no início, né? Tem mais comentários aqui. tem, Fabiana, depois de Mariana tem Fábio. me permite pensar quem sou nesse aqui agora, pois quem seremos é uma pergunta difícil de responder. Exatamente, Fabiana. Mas seremos aquilo que estamos construindo hoje, né? Claro que com diversas variáveis, porque acredito que final do ano passado a gente não imaginava que estaríamos aqui onde estamos hoje, mas a gente começa a construir quem seremos, né? Hoje. E a forma como a gente vai sobreviver ao caos diz muito de quem seremos. Como eu falei, a gente está passando por diversas crises. E no meio de crises menores, né, do que essa pandemia, eu descobri uma força em mim que eu não conhecia. Eu achava que eu era mais frágil. E não. E a forma como eu lidei com essa crise menor me mostrou o que eu posso ser nas próximas crises, né? Pelo menos um pouco do que posso ser. Claro que aí a gente só vai saber realmente quando chegar. A gente não tem como lidar com o futuro, mas a gente tem como É, ir construindo. é uma verdadeira construção, né? A gente vive em constante construção, mas que essa construção, à medida dela, a gente vai criando ferramentas e estratégias de enfrentamento mesmo para lidar com as crises, né? Seja ela menor ou maior, qual proporção seja, mas a gente vai criando algumas estratégias que nos auxiliam aí nesse processo. E a maior ferramenta que a gente ganha nisso, quando a gente se permite, é o autoconhecimento. Verdade. Porque se a gente conhece todas as nossas potencialidades, todas as nossas fraquezas, a gente consegue construir muito mais fácil, né? Do que construir algo sem conhecer tudo isso. Imagina que você vai montar uma casa e aí você vai fazer isso com uma ferramenta simples. Seria muito mais fácil montar essa casa se você tivesse diversas ferramentas. Então, eu vejo o autoconhecimento como essa caixa de ferramentas enorme, que nos possibilita diversas coisas. Se a gente não tem esse autoconhecimento, às vezes a gente passa despercebido, né? Quantas pessoas estão aí achando que não podem vender algo online, não podem criar novos projetos, e estão perdendo, né? Estão perdendo tempo. Talvez elas tenham uma capacidade enorme de construir, de criar, tem uma capacidade boa de vender, mas não se permite o autoconhecimento estar passando, né? Perdendo essa
possibilidade. Mas aqui fica sumindo quando eu aperto. E eu tô tentando aqui ler também. Você leu de Fábio, né? Isso. Vitor falou, a quarentena está sendo uma aula de descobertas de si. Foi exatamente o que Flávia falou, né? Da questão do autoconhecimento. É isso mesmo. Que bom que você está tendo essa aula, Vitor. Espero que seja uma aula que seja acessível também para todo mundo. Porque a gente sabe, eu sempre ressalto isso, que a gente sabe o quanto também o processo do autoconhecimento é um processo também delicado, que provoca inúmeras descobertas, sim, é uma coisa fantástica, mas o quanto ainda é doloroso, às vezes, olhar para uma ferida, olhar para um trauma. Então, é ter um pouco também de cuidado no seu processo, de não querer se descobrir logo tudo. É um dia realmente de cada vez, é sentir o que aquele momento está te provocando, as sensações que está vindo, quais são os tipos de comportamento, né? O que é que hoje você já identifica como habilidade, como competência sua, se você gosta de, como a Flávia falou, né, de criar, se você tem habilidade com ferramentas de tecnologia, de vender, o que é que você pode usar aí como possibilidades. Deixa eu... Até porque a gente ganha muito com o desconhecido também, né? Com a ignorância. Porque para muitas pessoas não saber o que está por trás daquilo é aquilo da zona de conforto, né? A zona de conforto, ela realmente é confortável, é ótimo estar ali. Mega. Mas até quando vai ser bom? Né? A gente conversou ontem, acho até interessante trazer agora, porque casa bem com isso que você está falando. A gente conversou que tem tanta gente rotulando ansiedade, né? Porque é mais fácil falar que está com ansiedade do que falar que está com medo, né? Do que falar que está inseguro. Angustiado, porque a ansiedade, ela tá lá no DSM, né? Ela tá padronizada, existe um medicamento. Então, tô aqui dentro da caixinha. E falar sobre emoções, sobre sensações, não vai existir esse remédio, né? O remédio é realmente o autoconhecimento, a psicoterapia, que tira da raiz. Você não vai só cortando os galinhos. Você vai descobrir realmente o que está causando isso. Por que tem gente que no meio dessa crise está tão bem e tem gente que não está? O que tem por trás disso? Né? Gilca falou aqui também, depois... Ah, não. Desculpa, pulei um. Carla deu parabéns, né? Falou que nós somos novinhas. Estou amando, que bom. Continue aí, Carla, se tiver mais a opinar, acrescentar, né? O seu relato é muito importante para a gente. Gilca falou, verdade, deixei de ouvir tanta informação e notícia de morte. Exatamente porque a gente também conversou, né, sobre o quão esse excesso de informação pode estar chegando, né, exacerbado aí e lhe causando outras coisas. É verificar se você realmente dá conta de escutar, de ver isso. Muito do que Flávia falou, reconhecendo essas sensações, os sentimentos que estão vindo, para ver se realmente isso está lhe causando bem ou não. Uhum. Vitor falou aqui, Flávia, também. Estou com a oportunidade de aprender coisas novas com essa quarentena. E ajuda bastante para não enlouquecermos. Vitor é uma graça. Vitor está descobrindo muitas possibilidades aí mesmo e oportunidades. Que bom. Que está te ajudando a não enlouquecer, Vitor. Eu fico muito feliz. Eu conheço você e sinal da quarentena está fazendo bem. Aí Camila falou aqui, Flávia, Mila, aprendi a ressignificar muita coisa à minha volta nessa quarentena. Um momento de reflexão também. É exatamente isso a nossa proposta, é que a gente escute isso também, né? Que existem pessoas que também estão enxergando o mesmo que a gente, que existem possibilidades. Claro, a gente volta a falar aqui, para quem está chegando agora, não estamos negando um fato, porque o que a gente está vivendo é um fato, né? A gente entende a importância
e o peso que isso tem. Mas que também é possível ter outros olhares, né? Dar outros significados para esse momento. Vitor falou aqui, De novo. para mim, evitar um pouco o mundo afora, como notícias em excesso, faz bem para nós mesmos. Até onde é informação e até onde é mal-estar, né? Claro que a gente quer estar informado, torcemos todos os dias para acordar e ver lá que a vacina foi criada, que tudo voltou ao normal. Que a gente até vai falar sobre esse normal, né, Lu? Acho que você tem uma fala incrível sobre isso. Mas tudo tem limite, né? Quando a gente percebe que aquilo já não está fazendo bem. Porque se a gente for ficar o dia todo, vai ter notícia ruim o dia todo. Não só na televisão, como no celular, né? Eu acho incrível que toda vez que a gente acorda e vê o noticiário, a gente vê lá. Eu acho que eu já falei isso várias vezes, mas me impacta muito de que a gente olha o noticiário e tem várias mortes, né? E aí, no noticiário não tem quantas pessoas estão em tratamento e quantas pessoas, né, já saíram do hospital, já estão numa melhora, né? Já tem um lado positivo nisso, de já estar em casa, de sair do hospital, né? Quantas vitórias, gente, quantas vitórias as pessoas estão tendo, né? Depois de ter adquirido o vírus, de estar em casa, de estar com as pessoas que amam, né? Isso também precisa ser valorizado, né? E o quanto a gente também precisa olhar para os profissionais de saúde, né? Que saem todo dia de casa, ali se protegendo de alguma maneira, mas também com medo de pegar o vírus e passar, né? Ser um agente transmissor para dentro de casa, mas mesmo assim estão ali na linha de frente, realizando um trabalho tão delicado e tão maravilhoso. Eu acho que são essas as notícias que a gente precisa evidenciar agora também, né? De que são possíveis outras descobertas e acho que intensificar esse lado. E sem contar que agora, mais do que nunca, eu acho que a gente precisa falar sobre a saúde mental, né? Porque o tanto de sequelas que isso vai deixar, que já tem deixado, né? Não só os profissionais de saúde, mas tem outros profissionais que estão tendo que sair de casa, mesmo com medo, mesmo sem querer, pensando como vai voltar, se isso vai prejudicar a família. Então é muita pressão que essas pessoas estão, né, sendo submetidas. Alunos, o tanto de aluno que está surtando literalmente com as aulas EAD, eu não esperava por isso. Eu tenho acompanhado de perto o sofrimento. Eu tenho alguns pacientes que são estudantes e é um sofrimento. E que talvez seja negligenciado porque a gente pensa, adolescente, né? Geralmente, sofrimento de adolescente é muito negligenciado. Tá chorando porque tem que estudar. Mas é um sofrimento que é real, também é uma crise. Né? E como é que essas pessoas estão lidando com essas crises? E como é que elas vão ficar depois disso tudo? Milene colocou aqui, Flavinha. Como já foi dito, também é um momento para observar nós mesmos, ter novas descobertas de acordo com as possibilidades, cuidar mais de nós e do próximo. Verdade, né? É muito do que a gente falou mesmo. E obrigada. E é isso, cuidar do próximo depois que a gente cuidou da gente, né? Que isso é também muito importante. A gente não vai conseguir oferecer suporte se a gente tiver mal, se a gente estiver despedaçado. Eu sempre reforço isso, não é egoísmo, é autocuidado. E até mesmo cuidado com o outro, porque imagina qual é a escuta que você oferece para ele, qual a fala você vai oferecer para ele. Se você estiver por dentro ali totalmente desestabilizado, né, angustiado. Então essa sua fala é importante, foi Milena, né? Milene, foi importante porque a gente precisa cuidar da gente para conseguir cuidar do outro. Que também é importante cuidar do outro. A gente precisa olhar para o lado também. Que às vezes tem uma pessoa ali que está em sofrimento e talvez nem consiga identificar. Então, se a gente já tem uma visão mais apurada, a gente pode identificar e ajudar essa pessoa. Vitor falou aqui, Flavinha.
Flavinha, você falou sobre novos projetos nesses tempos. Vi muitos amigos tirarem os projetos do papel e tá moldando eles com a rotina de dentro de casa. Isso é fantástico. Fantástico. É não desistir, né? Do que a gente planejou, do que a gente estava sonhando. É apenas dar um novo formato para ele, que é possível, né? Alguns sonhos, como você falou lá no início, vão ser adiados, outros vão ser ressignificados. E ressignificar, às vezes, até seja não colocar mais ele em prática. Porque talvez nesse momento não faça mais sentido. Já somos outras pessoas, não somos mais as mesmas que fizemos aqueles planos, né? Então, isso é ótimo. E sei que você é um desses, né, Vitor? Tá até fazendo live. Niagra falou aqui. Estou fazendo atividades, coisas que acredito que fora desse contexto da quarentena não estaria fazendo agora. Então, tem seu lado positivo nisso. Verdade. Uhum. Que também é algo que a gente falou. Tava lá na caixinha, né? Sobre o tempo. Será que faltava tempo? Ou faltava gestão do tempo, prioridades? Eu ia falar isso agora, que eu acho que a quarentena me trouxe um lado muito positivo de, falando muito do meu pessoal agora, é de administração de um tempo, né? Eu vivia com a rotina muito atarefada e hoje, por uma rotina mais reduzida, por estar em casa, eu aprendi a desenvolver atividades, cada uma num tempo, no seu processo, e aí eu fui realmente essa gestão de tempo que você falou aí, Flávia. Uhum. Deixa eu pegar outro comentário aí. Niagra, E aí que a gente vê. É aí que a gente vê o que a gente não estava fazendo porque faltava tempo e o que a gente não estava fazendo porque a gente estava procrastinando mesmo, apenas. verdade. Gilca falou aqui, meu filho ficou estressado com essas aulas online da faculdade. E eu tenho que lidar com isso também. É uma sobrecarga, né? Que agora as mães estão tendo que ser professoras também, né? De muitos, principalmente as crianças, né, menores, que as atividades são mandadas para casa, que a mãe precisa dar um suporte. Então, é uma sobrecarga, você precisa cuidar da casa, do filho, do seu trabalho, das suas coisas. Você está olhando para você? É importante. Lembrar aquilo que eu falei lá atrás um pouco. Cuidar da gente para a gente estar fortalecida para cuidar do outro. Se não, vai sobrecarregar todo mundo vai surtar e o convívio em família vai se tornar pouco agradável. Então, esse é um momento de olhar muito para si. Muito mesmo. E eu acho que, olhando para si, é você descobrir também. Flávia já falou um pouco sobre isso. Esperei que a zoada aqui. Descobrir as pressões que você tem sofrido no seu dia a dia. É muito do que Flávia também falou sobre a questão de produtividade, né? É que agora, por exemplo, a questão da faculdade, da escola e do próprio trabalho, quando a gente vai pensar em home office, né? Tem uma carga maior aí, tem uma pressão maior de que essas atividades sejam feitas. E muitas vezes a gente não para olhar qual é a realidade do nosso dia e o que é que de fato a gente pode produzir nele. Porque eu estou vendo aí uma carga muito grande dentro das universidades de aulas online e são as atividades com prazos mais curtos, porque teoricamente você tem mais tempo para fazer e realizar, então tem um tempo menor, uma escala muito grande de atividades avaliativas, ou seja, parcial, 1, 2, depende, né, da instituição como chama, de provas. Então, assim, é também olhar para isso. Uhum. O que é que está ali disponível para você produzir dentro da sua saúde mental, né? Exatamente. E é a questão de ter empatia, né? De você entender o aluno que está tendo que lidar com as mesmas frustrações e angústias que todo mundo. Né? Assim como esses profissionais de saúde que estão na linha de frente.
estão tendo que lidar com isso, precisam ser olhados, né? Com mais carinho, mais cuidado. Todos nós estamos passando por isso. O que a gente está enfrentando no nosso mundo interno também? E a empatia é interessante. Agora, eu acho importante a gente falar, Lua, que é algo que eu achei fantástico quando você trouxe, sobre o voltar ao normal, né? Que a gente tá tão ansioso para voltar ao normal. Que normal é esse? Flávia voltou. Tava travando. Então, eu tava falando sobre o voltar ao normal, né? Que a gente tá ansiando tanto por isso. Ah, eu quero que tudo volte ao normal logo. Acho que travou de novo. Não? Não. Que normal é esse que a gente quer? Será que é o normal do de antes? É um normal que a gente criou agora? Né? Que normalidade é essa que a gente está buscando? Sim. Travou um pouco. Foi por isso que eu parei de responder. Tá travando aí? Eu acho que travou aqui pra mim a imagem de Flávia. Para mim, você tá travando. Pera aí, deixa eu ver. Gente, vocês estão me vendo agora? Que eu acho que é a minha internet. Ah. É exatamente, acho que a gente precisa se perguntar isso também, deixar aqui de reflexão, né? Que normalidade é essa que a gente está buscando, né? E o que a gente pode entender que, dentro disso tudo, desse caos, qual é a nossa normalidade? Gilca tá falando, acredito que nada será normal. Eu acredito que o conceito de normal vai mudar. Eu acho. Também tô achando, viu? Eu acho que antes disso tudo, é como eu falei até com uma conversa que eu tive com Fabiana sobre esse tema, é que normalidade antes da pandemia era uma coisa totalmente diferente. A gente tinha emprego, a gente tinha um modo muito presencial de ser, né? Essa pandemia veio com outro tipo de normalidade, que foi o isolamento. E provavelmente, quando tudo isso acabar, né, diante de toda a tecnologia que tem avançado aí, realmente esse conceito de normalidade vai se reconfigurar ainda mais no mercado de trabalho, nas nossas relações, o que não significava tanto, vai talvez, né? Mas para mim isso reverberou bem, o contato com as pessoas, né? Que antes a gente ligava o piloto automático e ia nas relações, o quanto a gente foi convidado, além de olhar para si, entender a importância das relações e que relações são essas na nossa vida, né? É um contato, é um oi, é uma videochamada, é uma pessoa que a gente não vê há muito tempo, que a gente está falando agora, qual a importância dessas relações. Então, acho que tudo isso tem se reconfigurado e vai se reconfigurar ainda mais, porque a gente não sabe o que espera, né, dentro dessa realidade que está por vir. Jamine está comentando aí sobre se adaptar. Eu acho que adaptação é a palavra da vez mesmo. Eu acredito que temos que nos adaptar ao normal das suas diversas formas. E suas diversas formas. Porque o normal vai mudar de configuração aí. Acredito até na questão de como a gente pensava, né? A questão da higiene, de usar álcool, né? Do medo de sair e tocar nas coisas. Tudo isso vai mudar. Eu acredito que por um bom tempo, né? De olhar o estabelecimento se ele tem álcool em gel. Isso foi algo que uma paciente minha me chamou a atenção, que eu não pensava sobre isso. Que é a área dela, então ela, né, falou bem sobre isso. A questão de você saber que é um direito seu, que todo estabelecimento tenha álcool em gel a cada, não sei agora
o diâmetro, mas em a cada espaço tenha ali um álcool em gel, que ele tem uma pia para você lavar a mão. E a gente se passava muito disso, né? A gente não entrava no estabelecimento e era prioridade olhar isso. Eu acredito que agora vai passar a ser. Então, se algo tão simples quanto a questão da higiene mudou, imagina o resto, né? Imagina a nossa confiança, a nossa sensação de segurança ao sair na rua, a não usar máscara. Como será esse futuro? Verdade. Mais alguém quer comentar ou deixar algum relato? Que daqui a 10 minutinhos o Instagram está expulsando a gente. A gente queria saber para vocês como é, né, que foi essa live. Eu acho que a proposta mesmo foi de uma reflexão, não trazer tanto assim conteúdo, mas sim escutar vocês e a partir daí, né, acolher e a gente ter essa troca. Eu queria saber como foi para vocês isso e ver o que é que a gente pode também estar respondendo ainda. Esse é o momento. Muito boa. Muito Obrigada. boa. Obrigada, Gilca. Obrigada a todos que participaram. Acho que foi uma interação bem legal. A gente esperava meio que isso, né, Lua? Sim. Dessa troca. Eu até estava comentando com o Lua que eu estava morrendo de saudade de fazer live, porque a gente faz stories, né? Tem lá as enquetes, tudo, é uma interação legal, mas com a live é uma interação mais íntima, parece. Jamine falou o quê? Ah, ela tá corrigindo. A gente sabe que esse corretor, Jamine, ele é Pega a muito gente às particular. vezes. O de Jamine, então, é incrível. Coitada. Gente, primeiro eu preciso agradecer a vocês por essa participação também, por esse contato com Flávia. É sempre bom estar em troca com ela. É como eu falei para ela, que eu aprendo muito também, não só, né, do lado da profissão, mas uma pessoa que eu admiro muito no pessoal, que ela também me passa muita tranquilidade. Eu amo, assim, conversar com ela, porque a gente tem uma linha de pensamento, assim, muito parecida e troca mesmo. Então, agradecer a ela e agradecer a vocês de coração por terem participado nesse momento todo que a gente tem vivido aí. É muito bom estar em contato com as outras pessoas. E com notícias boas, né? Que eles trouxeram aí relatos de que estão com possibilidades. Gente, e eu que busque agradeço. mesmo. Fale. Busque mesmo possibilidades. Eu sei que no meio do caos parece muito difícil a gente achar uma luz assim no final do túnel, mas olhem mais um pouco e vai olhando e tentem ver quais são as possibilidades. Se não conseguirem sozinho, busque um profissional de psicologia, né? Que possam estar orientando, auxiliando vocês nesse processo, mas não se percam no meio do caos. Isso era algo até que a gente tinha sinalizado, né? Que íamos falar sobre o atendimento online, que ele é tão eficaz quanto o presencial. E eu acho que isso também foi um benefício dessa quarentena, é que a gente pôde vivenciar realmente como é esse atendimento online, mesmo quem já estava atendendo há bastante tempo, a configuração mudou. O paciente que chega agora já não é mais o mesmo. Então é importante a gente falar aqui que o atendimento online ele é tão eficaz quanto. Claro que a gente sente falta do abraço no final da sessão, no início, mas a troca, a empatia, todo aquele encontro terapêutico, ele é possível sim, pela internet. Então, se você tem receio de buscar ajuda nesse momento porque acha que vai perder alguma coisa com a tecnologia, eu te digo que não. Não muda nada. É tão eficaz quanto. Então, se você sente que tudo isso... Peraí que o Instagram vai expulsar a gente. 10 minutos. Peraí que eu vou encerrar e volto de novo antes que a gente pense a live. Lembra de salvar.